Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, boa noite pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. Vocês estão entrando num programa onde o normal é ser diferente, Kátia Gaia. O normal, Cris de Pascoal, é ser paranormal. Bem-vindos ao Rasgando o Verbo. E hoje nós vamos fazer uma tarefa de esclarecimento. Hoje nós vamos falar de obsessão espiritual e violência, né? Afinal de contas, os noticiários estão recheados de tanta coisa pesada. E hoje nós vamos esclarecer sobre esses assuntos, né, Kátia? Pois é, nós vamos sim, porque eu acho que já se faz necessário uma conscientização do quanto a obsessão espiritual está ligada à violência. E nós gostaríamos que com carinho vocês acompanhassem o que nós temos para te passar e depois que você utilize o seu crivo do discernimento para que você possa fazer melhores escolhas, entender melhor sobre o tema e fazer sua própria pesquisa. É isso aí, pessoal. Bem, a ignorância da lei e do reconhecimento da nossa eternidade é a raiz de todos os males. Ela é a causa de competições, morte, violência, intolerância, miséria, fome, o preconceito. E a maior parte da violência, ela é movida pelo sentimento de inveja e de inferioridade. É verdade, pessoal. E o cifrão, ele tem sido a isca no anzol. O materialismo e a política do bad boy vem se alastrando em verdadeira parceria com zonas espirituais sombrias. O fraternismo e a bondade têm sido vistos como fraquezas, e os pensamentos negativos, aliados a assediadores, eles induzem a violência e a morte. Então, vigia os teus pensamentos, livra-te da negatividade que te arrasta para o mau humor, para a depressão, para o suicídio, para a violência e a morte. Somos como um dial de um rádio. E as nossas mazelas começam sempre com um pensamento fixo negativo, que nos arrasta para atitudes negativas. Sejamos então lúcidos para mudar de estação e colocarmos melhores pensamentos e sentimentos em nossas vidas, para que isso norteiem as nossas ações. Então nós vamos começar falando, para que vocês entendam desse processo, sobre a palavra karma, destino e livre-arbítrio. Elas sempre provocam no ser humano, em geral, algumas dúvidas, questionamentos de natureza existencial. Porque ainda que não tenhamos qualquer crença religiosa, mesmo sendo os mais convictos materialistas, nossas dores morais e físicas, nossa felicidade desditas, os acidentes de percurso da vida despertam-nos para as realidades da alma humana. Ah, esse é meu destino, meu karma. Bem, muitas e muitas vezes nós temos ouvido afirmativas como esta, de pessoas de diferentes classes sociais, de cultura, profissão, religião, orientação sexual e até outros indicadores, conferindo às palavras karma e destino o mesmo significado. Saiba que isto é errado. Então vamos ver como que é esse conceito de karma, destino e livre-arbítrio. Bom, segundo nós pesquisamos, o novo mini dicionário escolar da língua portuguesa diz o seguinte: karma, destino e livre-arbítrio possuem as seguintes definições. Karma, as primeiras noções da lei de causa e efeito, segundo a qual a cada ação corresponderá no plano moral físico uma reação, revelando as causas do destino do homem ou peso do destino que uma pessoa carrega. O destino é o encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais. Fatalidade é o fado e a sorte. O livre-arbítrio é a opção que o homem tem para decidir e escolher. Escolher, vocês entenderam? O que lhe convém, mas não é livre perante a lei da ação e reação. Quanto ao destino,
a noção clara do que os acontecimentos em nossas vidas estão predeterminados e de que ficamos ao sabor da sorte. É cristalina como água pura. Bem, pessoal, diante de conceitos tão fechados, rígidos, como podem valer em nossas vidas de espíritos imortais, ainda que atualmente encarnados, o tão almejado e necessário livre-arbítrio? Afinal, podemos ou não decidir e escolher o que nos convém? Nossa reflexão é no sentido de harmonizarmos os conceitos de karma, destino e livre-arbítrio, retirando-lhes os conteúdos deterministas, para uma visão ampla e transcendente, mais adequada com os aspectos educacionais e retificadores da reencarnação. Bom, estamos sempre falando dos ataques espirituais, das ações do baixo astral e de toda ação negativa que envolve uma pessoa para afastá-la do caminho do bem, da evolução. Aliás, acreditamos que todos têm suas histórias particulares sobre o assunto, não é mesmo? No entanto, nós percebemos que normalmente a nossa memória ela é curta demais e pior. Registramos somente pequenos pontos de interesses e facilmente esquecemos fatos importantes e fundamentais para que não caiamos na mesma situação. Então vamos raciocinar de forma lógica. Não pomos dúvida alguma em alongarmos sobre o futuro do nosso país, mas só podemos fazê-lo até o limite permitido pelos nossos maiorais, isso é, pelos nossos chefes e cabeças de poder que só pensam em roubarem. Os que ditam normas tomam decisões, praticam as mais diversas bárbares contra a maioria da população indefesa que, sem saber a quem recorrer, sofrem os dissabores da vida, impostos pelos espíritos incultos que só se preocupam em aumentar os seus patrimônios de qualquer maneira, esquecendo-se das consequências que as classes menos favorecidas sofrerão. Pois é, pessoal, com atitudes gananciosas e tendências natural, será a fome como resultante e o aumento desordenado da violência. O lastro etnológico do Brasil foi preenchido por um residual humano inferior, isto é, por desterrados, criminosos indesejáveis, piratas, vândalos e escórias das mais diversas paragens cósmicas, reencarnados aqui nesse momento. Muitos políticos falazes e corruptos não passariam de relés vigaristas ou ladrões vulgares, caso não lhes houvesse ocorrido o acidente de se guindarem à administração ou ao poder público. É, isso aí. Aliás, perante a lei, embora tudo seja perdoável, é difícil mesmo perdoar os governantes ou políticos que furta de trás da escrivaninha, munido de caneta tinteiro e ainda protegido pelas imunidades de cargo, que acaba incentivando a maldade no mundo por conta da proteção do poder abutre que o sustenta. É vigarista que engana o otário ambicioso, e o homem político a zombar de milhares de eleitores aliciados para elegerem vereador, deputado, prefeito, senador, governador ou presidente. Alto lá! Esse ano tem eleição, hein, gente? É isso aí. Por isso que nós estamos fazendo essa pauta. Infelizmente, na esfera política do mundo, alimentada por partido, doutrinas e sistemas específicos com seus grupos afins, indivíduos que seriam problemas de polícia na pobreza encontram clima favorável na administração pública para exercitar com sucesso a sua habilidade delinquente. Amparados estão por verdadeiras hostes e egrégoras maléficas de assediadores que subjugam a humanidade inteira. O déspota, o tirano em geral, é um produto do ressentimento ou da frustração contra o mundo. Mediocridade é a palavra correta. Existem soluções? Claro que sim. Existe sim. Excelentes políticos ainda estão no poder. Basta que eles exerçam a cidadania, criando empregos, educação para a população carente, acabando com a impunidade e investindo 100%
no social. Eu acho que começa por aí, né, Kátia? Com certeza, porque assim nós acabaremos com essas chagas de corrupção maciça. Quando uma pequena parte da humanidade resolver cortar os laços com pensamentos negativos e obtiver coerência entre o pensar, o sentir e o agir, e sentir-se responsável pelo meio que vivem, como verdadeiros agentes transformadores do bem. Assim, com certeza, a situação se reverterá. E acabaremos com essas chagas de corrupção maciça. É, é, conseguir cortar mesmo. Eu vi em alguns centros espíritas que o mal é muito organizado. Mas o bem, pessoal, a luz e a verdade são soberanos. Eles penetram em qualquer fresta. Basta apenas tomarmos consciência de quem somos. Porque ultimamente a nossa humanidade tem se portado feito burros que carregam peso por desconhecer a própria força. E dentro das leis que regem o espiritualismo, denominados obsessão ou assédio mental pertinaz, exercido por individualidades desencarnadas sobre o encarnado, objetivando causar-lhes os males de ordem física, emocional e espiritual, é neste e deste assunto que nós vamos falar para vocês, para que percebam quando estão recebendo ou estão sob esta influência e caírem fora delas. Olha, não é fácil cair fora, mas precisa ter vontade própria, sabe? Porque muitas vezes pensamentos incisivos vêm na cabeça da gente. E é nós que temos que desviar desses pensamentos, fazer o que a Kátia falou, mudar o daio. Essa definição clássica comporta variantes importantes, como as da possibilidade do processo ocorrer no sentido inverso, de encarnado para desencarnado, dois desencarnados ou dois encarnados. E ainda, pessoal, autoobsessão, próxima da catalogada pela psiquiatria, incluindo as compulsões, manias, fixações diversas e ideias de autodestruição. Sabe, Cris, eu vou rasgar o verbo e vou comentar uma coisa. Dentro das minhas pesquisas e estudos dentro da magia divina, na qual eu sou uma maga iniciadora, nós temos uma pesquisa de que hoje a autoobsessão e a obsessão de encarnado para encarnado são as maiores do que os desencarnados para o encarnado. Ah, eu não tenho dúvida, hein? Bem, e de encarnado sobre desencarnado pode ocorrer quando há constante evocação, mesmo inconsciente, do morto através de lembranças e saudade exagerada. O que permanece vivo atrai magneticamente aquele que já devia ter se libertado. Então, olha que loucura, né? Nós estamos mais obsessores do que o próprio desencarnado. E esse é um prejuízo pelo sofrimento causado, inclusive, pela falta de resignação, angústia, revolta. E é o segundo, por ser enredado ao passado, embora preservada a experiência, aquisições de valores morais e intelectuais. Às vezes, a ligação é de outra natureza, por situações mal resolvidas enquanto ambos estavam juntos. A morte não dissolve as personalidades, os sentimentos, as ideias e os projetos que continuam presentes na atmosfera mental dos que se mantêm vinculados. Ambos os fluxos de pensamento, eles estão conectados em pernicioso intercâmbio, com influência recíproca, e que mais se fortalece com o tempo. Entre dois desencarnados, há obsessão, quando um espírito verdugo submete outro mais fraco e coloca-o em seus préstimos para atingir objetivos escusos. Entidades deste quilate constituem falanges bem estruturadas do ponto de vista de organização, de hierarquia, de planejamento e execução de planos que disseminam ódio e discórdia entre homens e suas instituições. É e verdade. eles são hiperorganizados. Pois é, Kátia. Então é bom que as pessoas saibam disso, porque é bom a gente ter de olhos bem abertos antes de fechá-los.
E, finalmente, ocorre a obsessão entre duas pessoas encarnadas, quando envolve fortes relações de amor e de ódio, paixão exacerbada, ciúme mórbido, inveja, desejo de vingança, são algumas das motivações imediatas que estabelece a autêntica tirania mental, afetiva e física. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores se os habitantes de outra dimensão influem sobre os pensamentos e ações dos encarnados. E a resposta é surpreendente. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Caramba, hein? Olha só, hein, pessoal. Vamos estar ligado no que pensamos, no que sentimos, para a gente poder mudar de frequência, hein? A partir disso, Kátia, convidamos os ouvintes a refletir sobre certos acontecimentos recentes que ganharam largo espaço na mídia. Entre eles, nosso querido amigo e jornalista Celcinho, que ao encontrar com um amigo foi morto. A jovem que, com a ajuda do namorado e do irmão, matou os pais. O casal Nardoni que matou a filha. O ex-aluno que entrou atirando na escola. Pois é. E assim por diante, vemos que todos esses crimes nasceram antes na cabeça destas pessoas, feito uma ideia constante, que passivamente aceita e exerce o que o seu obsessor está desejando, por compartilhar das mesmas ideias que são invertidas na mais perfeita sintonia. Então, Cris, abrindo aqui, rasgando o verbo, quando você é alimento para o negativo, ele vai se fartar no banquete. Então, Com certeza. muito cuidado, porque você dá guarida. Você só vai cometer um ato insano se você é compatível a isso. É verdade. Por isso que há que se buscar muito discernimento em todas as atitudes, pensar muito antes de agir. E em todos eles, né, em face de uma análise menos superficial das razões, que culminaram com os trágicos desfechos, é lícito considerarmos sob a presença de entidades espirituais interessadas em provocá-los, pois, segundo vimos, pode até mesmo tomar a direção de nossas vidas sem que tenhamos consciência disso. Ao contrário dos espíritos elevados, que estimulam a prática do bem, mas não interferem diretamente em nosso livre-arbítrio. Os da outra classe agem inescrupulosamente, embora mantida a nossa autonomia para ditar a palavra final de rendição ou não à má sugestão. E nós elegemos pelos pensamentos, sentimentos e ações aqueles que desejamos por companhia em nossa casa mental. É profunda verdade, Katia Gai. Nos casos em pautas, não ignoramos como o uso de drogas, paixões descontroladas, recalques infanto-juvenis, ambição financeira e outros levados à conta de transtornos emocionais e mentais capazes de subtrair temporariamente a capacidade do juízo da pessoa. Mas as entidades invisíveis podem ter ardilosamente arquitetado o plano inicial. Aproveitam-se da fraqueza de caráter e particularmente no campo do sexo, do dinheiro e poder, incentivando a manifestação de predisposições e desejos ocultos nas almas dos criminosos. Pois é, pessoal, espíritos inferiores, eles procuram estabelecer parcerias com os encarnados de índoles afins para executar seus projetos. A responsabilidade moral recomenda dar nossa parcela de contribuição para a instalação do fraternismo e da paz, neutralizando, se possível, o egoísmo, o ódio, a violência vigente na coletividade. Quanto ao aspecto individual, a receita simples contra os processos obsessivos foi sintetizada pelos grandes mestres no Vigiai e Orai. Pois é, Katia Gaia, é isso mesmo, vigiai e orai. Toda vez que vier um pensamento na cabeça de vocês sobre faça isso ou faça aquilo, pergunte a você mesmo, quem está pensando por mim? Pergunte isso para você.
Devo ou não fazer isso? Quais as consequências desse ato? Tenham bastante lucidez, não façam nada antes de pensar e verificar as consequências dele. Vamos falar agora sobre amor e obsessão. O amor é cego e os namorados nunca veem as tolices que praticam, dizia William Shakespeare. Pensar em violência transporta-nos de imediato ao nível de um senso comum para a agressão exercida na sua generalidade por parte do homem sobre a mulher, em contextos domésticos ou conjugal. No entanto, essa ideia está distante de se adaptar ao atual conceito e significado de violência e às formas que esta assume. E partindo do conceito de violência doméstica, falaremos no sentido da violência no namoro, cada vez mais comum na adolescência. Como ocorre a violência no namoro e quais as suas principais causas são algumas das questões que vamos abordar com o objetivo de esclarecer, de informar, mas, sobretudo, prevenir esta problemática que tende a aumentar, assumindo contornos cada vez mais graves. Bom, vamos falar um pouquinho da violência doméstica, entendida nas sociedades ocidentais e no sentido amplo, como prática de um ou dos mais crimes no contexto de uma relação de parentesco, adoção, afinidade ou simplesmente de intimidade. Violência do namoro é um ato de violência pontual ou sucessivo, cometido por um parceiro numa relação amorosa. Acontece, pessoal, quando um dos parceiros exerce poder e controle sobre o outro com vista a conseguir o que pretende. Então, nós vamos rasgar o verbo. A pessoa que é ciumenta, insegura e possessiva, pode ter certeza, ela vai piorar, ela não melhora. Então, abre os olhos na hora que você está namorando. Namorando é test drive. Não é para você fazer sexo. Namoro é para você saber conviver com alguém. Então, muito cuidado nesse momento, porque é aí que você vai, assim, ó, sabe aquele dedinho? É uma pontinha do dedinho que você vai conhecer alguém. Então, já sabe. E olha, não se engane, viu? Ninguém muda, só piora. Mas muitas vezes as pessoas melhoram. Mas ultimamente as pessoas só têm piorado, né? Então, vamos abrir os olhos, né? Estima-se que 1 em cada 4 jovens ou adolescentes é vítima de violência no namoro. Este tipo de violência é considerado um crime público, punível por lei e integra-se no quadro legal de violência doméstica. Como identificar a violência no namoro? A violência no namoro é identificada através de maus tratos físicos e psicológicos, abusos e violências sexuais, intimidações, de humilhações e por aí vai. E nas fases iniciais, a maioria dos jovens que sofrem de violência numa relação de namoro consideram que é uma forma natural do namorado ou da namorada manifestar ou demonstrar o seu amor, acabando por considerar que são comportamentos normais, os ciúmes excessivos e as atitudes agressivas de controle. Mas, ó, vai aí a pergunta, hein, Katia Gaia? É a sua parte de responsabilidade em estar numa aliança doentia desta? Qual é a sua parte de responsabilidade, né? Qual é? Qual é a sua parte? Qual é a sua autocorrupção que incita os ciúmes de alguém? O que você tem de forma consciente ou inconsciente que está fazendo? Qual é a sua parceria extrafísica? O que você acha que pode resultar da soma destes sentimentos? Pessoal, vai pensando, hein? Vai pensando. Vale a pena. Vamos percebendo isso. Muitas vezes deparamos com crimes bárbaros praticados por pessoas que julgamos insanas e calculistas. Ficamos pensando que no que ocorre uma mente assassina, capaz de elaborar um plano homicida nos mínimos detalhes e com uma dosagem sádica que nos faz refletir sobre o porquê desses acontecimentos do mal se sobrepor ao bem. Por quê? Tudo tem uma explicação e vivemos em um planeta de expiação e provas.
É certo que o mal prevalece devido às nossas imperfeições espirituais, pois ainda estamos em um processo evolutivo que para alguns é muito lento, pelo fato de não sabermos aproveitar as oportunidades que nos ofereceram em várias encarnações. Pois pessoal, com abusos sexuais aliados ao meio social em que se vive, pode ser preponderante para influir na personalidade de uma pessoa a ponto de deixá-lo psiquicamente desequilibrado. Juntando-se a isso, os inimigos de outras vidas, sedentos de vingança contra os seus desafetos, chegamos a um quadro de obsessão capaz realmente de destruir vidas. E vemos essas atrocidades apenas pelo mundo físico, pois hoje, através de diversos livros, sabemos como a obsessão funciona. Assim, não devemos deixar de lado as observações que são feitas. E por mais que possamos ser criticados por outros que não pensam do mesmo jeito, a obsessão é um fato e predomina nesses assassinatos e crimes diversos que chocam a humanidade. Como temos o livre-arbítrio, cabe ao obsidiado deixar ou não que o hospedeiro tome conta de sua mente de forma fatal. E essas vozes que as pessoas às vezes ouvem, né? Desses hospedeiros dentro das suas próprias cabeças, são vozes muito comuns, Kátia. E para analisarmos melhor a mente assassina aliada à obsessão, eu e a Kátia selecionamos 2 casos que podemos ter o perfil dos criminosos. Podemos ver esse perfil e ver, por outro ângulo, os crimes que cometeram, os quais obtiveram a grande repercussão em todo o país. É, com certeza. Em primeiro é a respeito de um ser chamado Francisco de Assis Pereira. Ele foi conhecido como o maníaco do parque, que assassinou 8 mulheres, estuprou outras 5 no Parque do Estado, na divisa entre as cidades de São Paulo e Diadema. Teve uma infância problemática. Ele teria sido molestado sexualmente por uma tia e manteve relações homossexuais com seu ex-patrão. Em sua vida social, ele era considerado pelas pessoas ao seu redor como um indivíduo religioso e amável, incapaz de praticar qualquer mal. Com um QI acima da média, a voz pausada, ele declarou que seus conflitos haviam formado seu lado negro. Nunca ele contou isso para ninguém, nem para sua mãe. E ele dizia: eu tenho um lado ruim dentro de mim. É uma coisa feia, perversa, que não consigo controlar. Eu tenho pesadelos e sonho com coisas horríveis. Acordo todo suado. Tinha noites que eu não sabia, que eu não saía de casa porque ele sabia que na rua ele iria fazer de novo. Ele não se seguraria. Aí ele deitava, rezava para tentar se controlar. E isso ele explicou em uma entrevista. E ele dizia ouvir vozes que o induzia a esses crimes. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo como é sério isso? Nós vamos falar mais para frente da psiquiatria. No segundo caso, Matheus da Costa Meire, na época com 24 anos de idade, entrou numa sala do cinema no shopping Morumbi, em São Paulo, e com uma submetralhadora atirou nas pessoas que ali estavam para ver o filme Clube da Luta. Ele era estudante de medicina, ele vinha de uma família de classe média. Embora os pais tratassem com muito carinho, Mateus mantinha um relacionamento frio e distante com eles, tratando-os com indiferença. Era uma pessoa irritada, depressiva, autoritária, paranoica, solitária, que por sua vez consumia álcool e cocaína. Em uma entrevista ele disse que antes de cometer a chacina, foi ao banheiro do cinema e depois de se olhar no espelho, não se lembrava de mais nada do que aconteceu. Afirmou também ouvir vozes. Bem, agindo sobre esta obsessão, né? Sobre obsessão. Este é o perfil psicológico de 2 criminosos. O que tem em comum? Todos tiveram uma infância conturbada,
aparentavam normalidade e eram amáveis em alguns casos. Sem exceção, declararam ouvir vozes e se sentiram tomados por uma força estranha. Na época dos crimes, os três estavam, na verdade aqui nós estamos falando de 2 casos, nós tínhamos mais um, mas os 2 casos aqui, um tinha idade de 24, outro 33, ou seja, eles não eram adolescentes, eles estavam em busca de aventura. Mas que aventura é essa? Pois é. Poderíamos falar mais algumas semelhanças caso a caso, mas entendemos que essas são suficientes para que possamos tirar algumas conclusões. E, afinal de contas, estamos falando de obsessão espiritual. E para tal ato acontecer, deve ter sintonia com os outros que pensam da mesma forma, submetendo-se à injunção dos seus algozes. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Lei metafísica número 1. Só vai atrair esse tipo de situação se você for capaz de fazer esse tipo de crime ou outros crimes, né? Com certeza. A predisposição genética tem muitas coisas também que vêm ao caso, mas Claro. A gente vai falar disso também. quando o maníaco do parque fala sobre seus sonhos, nós podemos compreender a clareza da obsessão ao compararmos o caso com um relato idêntico contido no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, e que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, que descreve essa mesma sensação vivida por um espírito desencarnado. Desde a primeira infância, era acometido de sonhos terrificantes, nas quais seres monstruosos o perseguiam, ameaçando destruí-lo por meio das formas mais cruéis que se possa imaginar. E ele sempre despertava daqueles sombrios pesadelos, banhado em ágido suor e apavorado. As sombras da noite passaram a ser um incomparável tormento. Pois é. E no caso de Mateus, a utilização de álcool e cocaína por ele, o psiquiatra Talvani Martins de Moraes, em entrevista à revista Veja, disse que a agressividade possui vida própria na personalidade de uma pessoa e, portanto, a droga ou a bebida seriam apenas a porta pela qual ela escaparia. O uso continuado ou em combinação com álcool pode desencadear o chamado delírio paranoico, um distúrbio de percepção no qual a pessoa ouve vozes e vê coisas imaginárias, disse o psiquiatra. Sim. Sabe, Cris, abrindo parênteses, um outro livro muito interessante para que as pessoas possam fazer suas pesquisas é Painéis da Obsessão, também do Divaldo Pereira Franco, que conta vários casos, mas casos assim, eu acredito que piores até do que o próprio Maníaco do Parque. Vale a pena ir para as suas pesquisas. E nós sabemos que tanto as pessoas que são usuárias de droga e bebida, elas seguem um mundo paralelo e elas são pessoas assim que passam a ter humor oscilante muito frequente. Então elas dão essa abertura mesmo. E é muito complicado. Eu acho que as pessoas deveriam atentar para estes usos e se tratarem, pedirem ajuda. Façam É isso, verdade. viu? Razão, Façam Cássio. isso. Respeito toda opinião, mas na metafísica não se apenas coisas isoladas que seriam vistas. A droga é um veículo fortíssimo para conectar a mente do obsessor com a do obsidiado, fazendo com que essa ação vampiresca se realize, até porque ele está na mesma sintonia e se compraz com o seu obsessor. Bom, nesse livro Tormento e Obsessão, Noel descreve caso semelhante ao estudante paulista, que sabia que a morte não representava o fim da vida. E, portanto, nos delírios alcoólicos, conseguia detectar o inimigo que o afligia e o levavam a se recordar dos atos ignorantes que haviam sofrido. Juravam jamais perdoar, mas se vingarem sem piedade até que rastejasse e experimentasse o máximo possível de padecimento que lhe imporiam. Olha que bem. Pois é.
este livro temos um caso que se aproxima da forma pela qual Edson matou os avós de sua esposa. Segundo o livro, os obsessores planejavam a vingança há algum tempo, e no momento exato, aproveitando que o seu antigo desafeto estava alcoolizado em uma mesa de bar, induziram o homem a pegar a faca durante a discussão e cravar diversas facadas em seu antagonista, mesmo depois de tê-lo abatido e matado. Pois é. Olha só, né? Para você ver como é uma porta, o álcool e a droga, ele é uma porta realmente para você entrar em sintonia. Então fica ligado. Beber socialmente é uma coisa, encher a cara é outra, né? Neste caso, agressores vampirescos foram mais longe e provocaram a ira das pessoas que estavam naquele bar também, induzindo-lhes ao linchamento daquele alcoólatra homicida que ali se encontrava. Olha só, pessoal, é bom a gente entender tudo isso para a gente poder mudar de sintonia, né? Com certeza. E fica aqui de novo, né, o nosso oferecimento. Nós conhecemos pessoas que trabalham com esse tipo de situação, de encaminhamento. Você que tem problema com o álcool, problema com as drogas, você quer ajuda, familiares, nós nos colocamos à disposição para indicar. Nós temos pessoas capacitadas para indicar, ok? Evitando obsessores. Estes são alguns exemplos das atrocidades que acontecem à nossa frente e que não podemos enxergar a coautoria maléfica no mundo espiritual. No plano físico, o encarnado é julgado e condenado, tendo a sua parcela de culpa por se deixar envolver, utilizando o seu livre-arbítrio de maneira equivocada. Pois é, mas no plano espiritual, a justiça que condenará o obsessor é a divina. Ou melhor, no momento exato, sua própria consciência terá a incumbência de fazê-lo, enxergar e se autocondenar pelos abusos praticados, respondendo futuramente pelos atos indevidos. No mundo material, temos a influência constante de encarnados e desencarnados, pois nossa mente capta tudo aquilo que pensamos. É uma afinidade mental e moral. Ao admitir desejos de maneira consciente ou inconsciente, é por isso que nós temos um estado de vigília de suma importância. É necessário tê-lo. A lei da causa e efeito nos dá o que plantamos. A colheita, ela vai depender de nossos atos pretéritos. Devemos tomar muito cuidado, já que no plano espiritual há uma legião de espíritos maléficos preparando minuciosamente a destruição de antigos desafetos. Olha, pessoal, e algozes não perdoam e muitos desejam destruir a todo e qualquer custo. Tem uma sede de vingança tão grande que leva muitas pessoas à loucura, à depressão e à prática de atos inconsequentes que em um estado de lucidez não seriam concretizados. Da mesma forma, a espiritualidade maior está a nos auxiliar. Nos momentos de sono, somos elucidados acerca dos acontecimentos e incentivados a trilhar o caminho do bem. No entanto, temos o livre-arbítrio e nos cabe a decisão final. A espiritualidade amiga não mede esforços para nos socorrer, porém, em determinados momentos fica difícil o auxílio superior, devido à baixa sintonia que nos encontramos com pensamentos, vícios e malefícios. Quando fazemos uma simples oração, praticamos e pensamos em coisas boas, ouvimos músicas e lemos livros salutares, nossa faixa vibratória que emitimos é direcionada para espíritos superiores, para amparadores, atraindo-os para o nosso lado e colocando uma barreira magnética para que os inferiores não cheguem perto, pois o nosso pensamento aí começa a mudar. E essa atitude pode demonstrar ao nosso obsessor que não somos mais aquela criatura de tempos atrás. A conduta mental e moral que passamos a ter muda e praticar a caridade, o auxílio ao próximo, o perdão, o fraternismo redentor para uma evolução, isso são condições de mudança e, ao mesmo tempo, é prova de aprendizado, de evolução de fato.
mostrando que estamos superando as nossas imperfeições, aprimorando os conhecimentos e colocando-os em prática, deixando para trás os nossos erros do passado. Olha que bacana, né? Mudança de pensamento, mudança de sentimento, consequentemente mudança de ação. Isso tudo sensibilizará o obsessor também, e também receberá o auxílio da espiritualidade maior para superar as possíveis mágoas e vinganças que ainda permaneçam, conquistando uma nova oportunidade de reparação mútua em outra existência, oferecida pelos evoluciólogos que planejam nossa evolução e torce pelo cumprimento de nossa programação existencial. Agora, fiquemos alertas. Acidentes de percurso podem ocorrer a partir do momento que nos perdemos do caminho da nossa rota essencial, por meio das nossas próprias escolhas e traços fracos. Estejamos, pessoal, então lúcidos, ligados no bem maior, assumindo e reparando os nossos erros, para que possamos sempre gozar de amparo benéfico que nos afasta dos caminhos da obsessão. Lembrando todos que tudo começa em nossa cabeça com os nossos pensamentos incisivos. E questione sempre: quem está pensando isso por mim? Quem está sentindo isto por mim? E uma outra pergunta: isto que eu estou sentindo é meu? E mude seus pensamentos numa atitude madura e consciente. De quem é filho da luz, nós podemos fazer a diferença, porque somos luz. É isso aí, Kátia Gaia. Nós podemos, estamos fazendo, entregando essas ferramentas que você já conhece, porque muitas pessoas já falaram sobre isso, mas mais uma vez nós estamos aqui entregando essas ferramentas porque nós queremos que todo mundo cresça junto. E a gente percebe que a lei nesse planeta é muito simples. O bem faz bem, né, Kátia Gaia? E o mal vai fazer sempre mal. E a opção é nossa, né, Kátia? Ah, com certeza. É o livre-arbítrio, né? Suas escolhas. E com certeza, o que você planta, você colhe. E nunca esqueça, sabe, gente? Às vezes a gente se preocupa muito em saber do passado quem nós fomos. Na verdade, a gente está esquecendo de ser quem nós somos, né? Não importa quem você foi. O importante é você saber quem você é, no aqui e no agora, porque você consciente de quem é, você não vai ter atos insanos. E você também vai contribuir muito para que a sua evolução seja próspera, verdadeira, e aí você vai começar a mudar aquilo que está nas suas proximidades. E por que não dizer até o seu desafeto, seus obsessores? Então, permeie. Ninguém aqui está querendo que você ore, que você vire um religioso, mas que você tenha um padrão de pensamento melhor. Porque hoje todo mundo está inserido numa forma de pensamento única, e o que você pensa, o outro pensa em cadeia. Então, quebre isso e saia. Não pense o que o outro pensa, só pense se você realmente tiver esta opinião, e ainda assim você vai ter uma opinião diferenciada. Faça a diferença, seja você. É isso mesmo. É bom a gente ter senso crítico, questionar sempre, não acreditar em tudo, não depositar confiança demais, mas buscar autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para a nossa libertação. Kátia Gaia, gratidão à nossa Suzana Saraiva, ao Mauro Danfredo, que nos ampara na Rádio Céu, a Rádio da Consciência Livre. E até a próxima terça, né, Kátia? Eu agradeço a audiência de todos e passem lá para o nosso site no www.programações.br e lá você vai ter o acervo dos nossos vídeos. Beijo pra você, Kátia Gaia. Boa noite, todo mundo aí. Até o próximo Rasgando o Verbo. Até. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.